poder do conhecimento? Na Fundação Educacional Machado de Assis, acreditamos que a busca constante por aprendizado transforma vidas, amplia horizontes e abre portas para um futuro repleto de possibilidades. Aqui no Faculdades em Foco, trazemos até você histórias, dicas e tudo o que você precisa saber para dar o próximo passo rumo à sua evolução acadêmica. Porque no caminho do saber, cada conquista é um passo mais perto de realizar seus sonhos. Junte-se a nós, descubra novas oportunidades, explore diferentes áreas do conhecimento e entenda como a educação é a chave para um futuro brilhante. O Faculdades em Foco é o seu espaço para aprender, crescer e se inspirar. Faculdades em Foco. A sua jornada pelo saber começa aqui, na Fundação Educacional Machado de Assis. Olá, olá, muito boa tarde para você, meu querido e minha querida, você que está ligadinho e ligadinha aqui na melhor estação, na 106.3, a Rádio Fema Educativa FM. Nós somos a emissora feita para você, por uma série de motivos e também por estimular de forma muito intensa a busca pelo conhecimento, a construção do saber e a aplicação deles para transformar as realidades. E você sabe que por aqui, na Rádio Fema, todas as segundas-feiras, rola o Faculdades em Foco. É quando a gente foca ainda mais em toda essa temática, trazendo temas relevantes, trazendo conhecimento para você transformar a sua realidade. E hoje o tema é para lá de especial, né? Importante, eu diria até urgente, porque a proteção de dados não é tendência, é lei. E a lei existe para proteger pessoas, não interesses. É a nossa temática desse 27 de abril de 2026, recebendo para tratar dessa temática alguém que é especialista no assunto, né? A gente recebe com muito carinho ela que está de volta, já esteve por aqui na nossa programação em outra condição. Hoje ela vem para contribuir com o nosso Faculdades em Foco, a nossa querida docente das Faculdades Integradas Machado de Assis, quem pauta esse conteúdo Faculdades em Foco, a advogada Daiane da Rocha Ferreira. Bem-vinda de volta, Daiane. Que prazer o nosso poder te receber aqui novamente. Igualmente, boa tarde aos ouvintes da Rádio Fema, boa tarde ali mais uma vez por estar, né, me recebendo aqui na rádio. Fico muito feliz de poder falar deste assunto que, para quem já me ouviu falar várias vezes, eu costumo dizer que é a menina dos meus olhos. Uau! Né, a LGPD, desde que tomei conhecimento então da lei, né, quando se falava lá antes de 2018, que já se falava, né, nessa possível lei. Eu e meu esposo Rogério, né, nós começamos a estudar junto a lei e eu disse, é aqui que eu quero, é com isso que eu quero trabalhar. Se encontrou, né, ali nessa temática. E daí, como é de praxe, assim, ó, eu quero que tu fale um pouquinho da tua trajetória, da tua caminhada, o que vier no teu coração para falar sobre a Daiane, né, até chegar, inclusive, também, incluindo a tua caminhada aqui na FEMA. Fica à vontade. Então, tá joia. Então, me chamo Daiane da Rocha Ferreira, sou casada com o Rogério, professor aqui da instituição, né? Eu tenho uma história com a FEMA, né? Porque a minha mãe foi professora aqui durante muitos anos e eu vi a FEMA ser construída durante minha infância e adolescência. Né? Então, eu estudei aqui nos anos fundamentais, depois voltei para fazer faculdade, fazer pós-graduação. Os meus filhos estudaram aqui, o meu esposo se formou aqui também. Então, eu tenho um carinho muito grande para essa instituição, né? E então, eu sou formada desde 2015, né? Se vão mais de 10 anos, né? O término da minha faculdade. E essa casa, ela sempre me deu muitas oportunidades, né? Tanto que eu terminei, eu nem tinha terminado a faculdade ainda. E foi me dada a oportunidade, eu queria muito trabalhar na área trabalhista e estava começando ali uma pós-graduação em legislação trabalhista. Eu pedi, por favor, me deixem começar. E ali eu já iniciei uma pós, né? Então eu sou, né, a graduação, a formação, né, aqui nesta casa. Então a qual eu venho assim, sempre que eu recebo o convite, né, para vir falar, eu fico muito feliz. Então, logo que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar, né? Eu escolhi o direito porque o meu esposo, ele é perito contábil e ele trabalha com cálculos trabalhista. Eu pensei, o que eu vou fazer? Porque eu vim fazer faculdade mais tarde, né? Eu não comecei ali logo depois, na adolescência. Eu vim fazer faculdade depois que eu já era mãe, casada, esposa, né? E sem dúvida alguma trouxe grande contribuição, né? Como os jovens há mais tempo costumam trazer,
né? Mas, por favor, prossiga. E aí eu pensei, vou fazer algo que eu possa contribuir com o Rogério, né? Na profissão do Rogério, e escolhi o direito e foi, né, foi nessa missão que eu me encontrei. Então, a princípio, eu tinha assim, como projeto profissional que eu ia trabalhar com o direito trabalhista, né? Agregando ali a questão, né, dele ser perito, enfim. E em 2022, eu fui convidada a assumir, então, a Coordenadoria Regional de Saúde, a 14ª, né? Ali eu fiquei um tempo. Depois eu saí, fui para a Fundação Municipal de Saúde, onde eu assumi uma diretoria de gestão estratégica e participativa, né? No final de 2024, né? Eu saí. E durante todo esse período nós continuávamos, né, dando consultoria dentro, então, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu tinha me afastado da advocacia em si para me dedicar tanto na coordenadoria quanto na fundação. Sim. Mas nós continuávamos dando consultoria com a LGPD. Então, a LGPD na minha vida nunca parou, né? E quando eu saí, então, da fundação, que agora vou recalcular a rota, né? Então, voltei, né, para advocacia, mas com o meu foco na LGPD. Né? Então, hoje a gente faz consultoria para algumas empresas, atuamos como DPO ou encarregado, eu prefiro dizer encarregado, né, do que o DPO, mas alguns conhecem por DPO, que é o termo, acho que mais adequado aqui para nós, né? Então, desde sempre, a LGPD esteve aí desde que começou no nosso caminho. E a gente percebe, Daiane, que existe ainda um desconhecimento muito grande acerca da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que tu tem mais, assim, se deparado, né, onde tu leva esse conhecimento, o que é essencial que todas as pessoas saibam a respeito dessa temática? Então, vamos lá. E as pessoas, principalmente os empresários, que é para quem a gente, né, direciona a fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eles ainda não entenderam, né, que a LGPD é uma lei federal e ela não é algo que é uma escolha. Eu escolho fazer ou não fazer a adequação. Ela é uma obrigação, né? E como eu costumo falar, às vezes me perguntam, mas eu sou uma empresa X, eu preciso me adequar? Aí eu brinco assim, se você é o tio lá da vendinha. Sabe quando a gente era criança, que tinha aquela vendinha? A quitanda que a gente tinha lá um bloquinho de notas com teu nome, endereço, telefone. Sim. Ali já havia uma coleta de dados e um tratamento de dados. Então, é preciso se adequar à LGPD. Né? Então, todas as empresas que coletam dados, que tratam dados, elas precisam estar adequadas. E o que nós percebemos, né, quando nós vamos falar sobre a lei, que o empresário ele está deixando para depois, porque não está tendo muito a visibilidade das sanções, né, do que pode ocorrer com as empresas. Então, depois eu faço, não fui multado ainda, não fui fiscalizado ainda. E dentro da depois, cultura também, eu vou deixando, tudo pra última hora, né? Mas a gente costuma dizer que agora a gente acredita que realmente, porque uns perguntam assim, essa lei vai pegar? A lei já pegou. Ela já pegou. O que acontece assim, como a lei de 2018 entrou em vigor em 2020 pelas questões, né, ali da pandemia, né, as sanções começaram um pouquinho depois. Então houve todo um lapso de tempo até se entender exatamente a lei e começar, né, a aplicação e a fiscalização. E quem fiscaliza, né, então era a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E desde o ano passado ela se tornou uma agência fiscalizatória, assim como nós temos a Anvisa, a Anatel, né, todas essas agências fiscalizatórias. Recentemente saiu um concurso, né, para a agência, muito grande, assim, com, né, vários cargos disponíveis, que só nos faz acreditar que agora a fiscalização ela vem de fato. Porque nós costumamos ouvir muito, né, nas mídias, enfim, houve vazamento de dados. Né? Mas o que aconteceu? E aí tem uma questão que assim, ali, tem duas vias de penalizações, que é uma da própria Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela vai ter lá, né, as sanções previstas na lei, e o usuário, né? Porque você, como usuários, né, dos nossos dados, donos dos nossos dados, se nós nos sentirmos lesados, nós podemos ingressar juridicamente também,
Tem né? todo um embasamento, então né? são dois caminhos que uma empresa pode estar sofrendo, né, as penalizações, tanto pela via administrativa, que seria via Agência, né, Nacional de Proteção de Dados, então a NPD, quanto também para aquele né, indivíduo que se sentir lesado, né, poderá também ingressar judicialmente contra a empresa que usou indevidamente. E aí não é só uma questão de vazamento de dados ali. Né? Se aí vazou dados, então eu me senti lesado. Não. Os ouvintes acho que vão se identificar. Quantos recebem ligações, às vezes, de uma operadora de telefone que você nunca nem sequer foi cliente. Exatamente. Né? Aí a pergunta básica é assim, gente, muita gente já... Se aí vai, com certeza o pessoal que tá ouvindo vai lembrar. Como é que conseguiram meu telefone? Como que sabem que eu tenho tal e tal, né? Então, a pergunta que fica é essa, né? Não, e agora que a gente, né, eu uso mais de robôs no atendimento, às vezes você nem consegue falar com o atendente. Exatamente. Mas assim, particularmente eu gosto muito de esperar para falar com o atendente e perguntar sobre a lei. E perguntar, como você conseguiu meus dados? Porque eu não sou tua cliente, eu não te passei meus dados, eu não autorizei o uso, então estou te pedindo para que você retire do teu banco de dados. Que isso é um dos direitos previstos na lei, né, do usuário. Dá para se dizer, você está cometendo um crime. E você está usando meus dados indevidamente. Então, não é só questão de pensar no vazamento. Né? A LGPD ela tem um contexto muito mais amplo, né, do que simplesmente vazou os dados. Né? E aí é importante ressaltar também ali que não é só no meio digital. Quando a gente fala em adequação à LGPD, né? A gente não faz uma análise só do meio digital. A gente analisa também o meio físico. Então, por exemplo, uma empresa em que tem um RH dentro da empresa, né? Então, desde que momento ela começou a coletar os dados daquele futuro funcionário, né? Possível futuro funcionário? Desde o momento que ela recebeu o currículo. Mas quem recebeu esse currículo? Quem teve acesso a esse currículo? Bom, depois o funcionário foi contratado, né? Ele vai fazer lá um contrato de trabalho. Depois desse contrato de trabalho, esses dados vão para onde? Além da própria empresa. Ele vai para o banco, para que o funcionário possa, né, receber o seu salário em determinado banco. Ele vai para a empresa que gere ali o vale alimentação, né, o vale, né, a questão da saúde. Né? Então, esses dados que a empresa ali coletou, eles são eles são compartilhados. E às vezes o próprio funcionário, ele nem sabe aonde que esses dados estão. Quem é a contabilidade, né, que gera esses dados também? Então veja que é muito complexo. Então não fica só no meio digital, mas sim também no meio físico. Eu gostaria então que a gente entrasse para essa parte que eu tenho certeza que também é de grande interesse, né? O que o público hoje, de um modo geral, básico que o público hoje precisa saber acerca dessa nova legislação, né? E também, tu já pode engatar na próxima, o que o empreendedor precisa fazer como iniciativa, né? Ou dar continuidade. Então, vamos lá para o usuário, né? Para o dono do dado. Então, eu, como indivíduo, né, que tenho os meus dados, né, eu tenho o direito de saber como os meus dados vão ser coletados, como os meus dados vão ser armazenados, como eles vão ser descartados, né, com quem que eles vão ser compartilhados. Eu tenho o direito de querer saber, se por exemplo, assim, mudei o meu nome, casei, né, de chegar, verificar no local, numa escola, tenho meus dados ali na escola. Eu quero, então, a correção desses meus dados. Se torna um dever também, exato. Né? Aí eu lembro que eu fiz um crediário numa loja, mas eu não estou bem lembrada. Eu tenho o direito de saber se aquela loja ainda possui e ainda o direito de não querer mais ter os meus dados ali com aquela loja, né? Então, assim, o usuário, ele tem que ter transparência aonde os dados estão sendo usados. Eu acho que assim, a palavra transparência, né? Eu saber de que forma aquela empresa que detém os meus dados, ela está usando, né? Para que fim? Então, eu não posso ser uma loja em que eu faço um cadastro, né, para fazer um crediário, e daqui a pouco eu começo a receber mensagens, propaganda, se eu não dei autorização para isso. É um direito, eu não quero ser incomodada com isso. Né? Então, tem que ser específico, né? Por que você está coletando meus dados? Né? Qual que é a necessidade?
Ou então uma pergunta ali, em que ponto está aqui que eu não quero que seja utilizado esses dados? O consentimento para aquilo, né? Que tem algumas bases legais que a gente não vai conseguir fugir do uso, né? Então, vamos supor, na questão trabalhista. A gente sabe que alguns dados ficam aí até 30 anos guardados, né? Por conta da FGTS, de algumas outras questões trabalhistas, que é preciso os bancos de dados ter a guarda, né, desses dados por um período. Você não tem como dizer que você não quer que use os seus dados, né? Algumas questões que envolvem saúde, mas tem outras questões que requer que você dê o consentimento, né, para esse uso de dados. E normalmente estão naquelas letrinhas menores também? Exato, e que muitas vezes a gente não lê. Hoje mesmo eu estava lá fazendo um aplicativo e botando ok, que eu disse, poxa vida, eu tô indo falar de Lei Geral de Proteção de Dados, eu tô... Tá autorizando coisas, autorizando que eu não tô conseguindo ler, né? Mas é importante a gente, né, que nós façamos a leitura, né, dessas letras miúdas, né, para saber exatamente o que a gente está dando de autorização, porque daqui a pouco a gente até deu uma autorização que nós nem lembramos que a gente deu, né? Sim. Daiane, isso vai também como um dever da gente, enquanto pessoa física, cidadão, ter esse cuidado, tipo, se educar para essa questão? Com certeza. Então, assim, uma das etapas, quando nós fazemos nas empresas adequação, né? Então, inclusive, está na lei, né? É a questão do treinamento. Aí, quando nós vamos lá falar, organizar esse treinamento, a gente costuma dizer assim, ó, que o treinamento, ele é por chão de fábrica até a autogestão. Aí, vamos perguntar assim, mas por que a menina, né, que de repente, a pessoa ali que trabalha na limpeza precisa saber, né, ter esse treinamento? Ela precisa saber porque ela tem que ter o conhecimento da lei para que ela saiba que se ela achar um documento que não é os dados dela, né, que ela não pode sair falando no que está naquele documento. Então, bem como você falou, Eli, é uma questão cultural. E nós costumamos dizer nos treinamentos, porque treinamento nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo gosta de ter que passar por mais um treinamento entre empresas. E eu costumo dizer assim, ó, escutem esse treinamento não só como funcionários dessa empresa, mas escutem como cidadãos. E que vocês possam ser pessoas que vão compartilhar com outras pessoas na sua casa, com mãe, com vó, com irmão, com pai, para que eles também possam replicar esse conhecimento, né? Então, a gente sempre, quando vai dar o treinamento, a gente puxa para que, né, que as pessoas tenham entendimento da importância delas como cidadão, né, de saber o que a lei diz. O básico que seja, né? Mas já vai somar, já vai ajudar nessa mudança cultural, nessa educação ou reeducação que a gente tanto precisa com relação também a essa questão da proteção, da Lei Geral de Proteção de Dados. E as empresas, os empreendedores que estão aí nos ouvindo e que têm interesse em justamente levar esse treinamento para seus empreendimentos, buscar esse conhecimento, como é que eles podem fazer, Daiane? A gente fala assim, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, ele é uma série, né? Não é simplesmente chegar lá dar um treinamento ou uma fazer palestra, uma palestra de conscientização. Então, são várias etapas a serem cumpridas, né? Então, vou citar, por exemplo, mapeamento de dados. Nós vamos fazer a coleta, né, dos dados, verificar, né, a aplicação, que nem eu falei ali no início, desde o início, a coleta, o compartilhamento, o descarte, é feito todo um levantamento de todos os dados que a empresa, né, utiliza ali e que ela compartilha. Políticas de privacidade, nós costumamos fazer um processo que se chama mesa branca ou mesa limpa, né? Que é o layout também, a gente verifica inclusive os layouts das empresas, né, dos escritórios, para de repente, teu computador tá ali, você é um RH onde tem questões sigilosas, né? Ele está adequado, a visibilidade dele está só para aquele colaborador que trabalha com o RH ou outras pessoas têm acesso. Na mesa de trabalho, há documentos que ficam em cima da mesa, expostos com dados, né, com informações, né, importantes, tudo isso já dentro, né, desses processos para adequação. Se você for pesquisar aí, né, na internet, você vai encontrar várias propagandas e, né, empresas vendendo planilhas. Adeque sua empresa comprando. E eu digo assim que isso é uma propaganda enganosa. Porque não é só disso que a empresa vai precisar. Toda empresa ela tem que ter um encarregado, que é o DPO. Né? Todas as empresas têm que ter.
Então, assim, que é a pessoa que vai fazer a ligação entre a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? E os funcionários daquela empresa, os usuários, os clientes, né? Então, todas as empresas precisam ter essa pessoa. Eu costumo dizer, e não é querendo só vender né, o meu trabalho, o meu peixe, que nem a gente diz. Vender o peixe, como dizem. Mas hoje é muito mais interessante para a empresa que ela terceirize esse serviço do que ela tenha que contratar, né, um funcionário. Se torna muito mais caro para a empresa, né? Não se torna viável você ter que contratar uma pessoa para isso. Ou acumular função. Exatamente. Tem, além né, de acúmulo de função. Daqui a pouco vai ter um outro problema ali na frente, Sim. né? Porque a pessoa vai ter que se dedicar bastante a isso, e daí, quem sabe, até deixar a desejar na função que já exercia, né? Também tem esse viés. E novamente, né, Li, não é uma escolha. Eu vou pensar, talvez. Não, é uma obrigatoriedade das empresas. Então vai chegar um momento, e eu espero que não seja quando a ANPD estiver batendo a porta das empresas, quando estiver chegando as sanções, porque uma das sanções pode chegar a 2% do faturamento anual da empresa. Uau. Mas eu costumo dizer que tem outras aplicações, né? Que é eliminação de dados de um banco de dados. Então, dependendo do ramo da empresa, né? Como que a empresa trabalha, você ter que eliminar os dados, talvez, eu acredito muito que muitas vezes pode ser muito mais... O prejuízo é muito maior. Né? Porque o prejuízo pode ser muito maior do que a multa. Com certeza. E além de correr... Isso nós estamos falando no campo administrativo, né? Sem falar que se o usuário, né, se sentir... Do ponto de vista penal, isso, né? Se sentir lesado, ele pode ainda entrar com uma ação, né, de danos, enfim, né, contra a empresa que... É algo bem difícil de medir aí. Então, prevalece o ditado: prevenir continua sendo o melhor remédio. Nesse caso também, né, gente? Que maravilha. Ai, Daiane, eu te falei aqui nos bastidores, antes de a gente começar, eu falei, hoje o tempo vai ser pouco, porque esse assunto é extremamente importante, rico em informações. Então já fica aí um convite para uma próxima. Daiane, tu está de volta aqui com a gente, nos mantendo bem informados e alertando aqui o nosso público ouvinte sobre essa temática tão importante para você que chegou agora, né? Relembrar para você que a gente bateu um papo aqui muito legal com a Daiane da Rocha Ferreira, advogada, docente das Faculdades Integradas Machado de Assis, aqui no nosso Faculdades em Foco desse 27 de abril, falando então sobre a proteção de dados, que não é tendência não, viu? Ficou bem claro aqui, é lei, e a lei existe para proteger pessoas, não interesses. Que a gente possa lançar mão desse conhecimento aí, ficar alerta e tomar as medidas pertinentes, sejamos CPF ou CNPJ. Daiane, minha querida, deixa à vontade para tu dizer um até breve e fechar aí com alguma mensagem também que vier ao teu coração para os nossos ouvintes, para a gente poder ir adiante. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de falar da LGPD, né, como eu disse inicialmente, é a menina dos meus olhos, e me pôr à disposição, né, quem queira tirar dúvida, né, pode ser no Instagram, me procurar no Instagram, nós temos a página do escritório, que é Rocha Ferreira Advocacia, ou Daiane da Rocha Ferreira. Eu sempre digo que eu tenho a maior alegria de falar, então não tem dúvidas, não se, né, pode estar entrando em contato que eu vou... Não tenha vergonha, de perguntar, que eu vou... Prof, né? Prof adora interação, né, Prof? E assim, ó, eu quero também te deixar, né, dançar o desafio. Vem aqui com teu parceiro, teu sócio também, né? Isso? O Rogério hoje trabalha na Líder, né? Com o professor Danilo. Né? Sim, a turma da Líder. Mas nós temos o terceiro e o quarto turno, né? Às vezes, então, mas ele sempre tá me auxiliando também. Mas, por favor, venham aí, nos mantenham bem informados. Vai ser um prazer sempre estar levando esses esclarecimentos, tá? Não só aqui no Faculdades em Foco, mas na nossa programação do Melhor da Tarde, que vem já às 14 horas. A gente tá aqui de segunda a sexta. Fica à vontade, então, tá bom? Um abraço pra ti, beijo. Leva o nosso abraço, né? Pra todos. E você que tá aí com a gente, ao vivaço também, né? Nas redes sociais. Chega mais, porque já eu tô de volta às 14 horas com o programa Melhor da Tarde, das 14 às 17. Muita música, muita informação leve, notícias leves. E essa vibe que a sua tarde merece, né? Começar a semana com o astral lá em cima, tudo harmonizado, sem modéstia, né? Te digo que é aqui na 106.3, Rádio Fema FM, a emissora feita pra você. Vou dar um tchauzinho aqui, prof, então, pra galera. Tchau, tchau. Agora eu tô assim, ó. Tchau pra você. Vem pra cá.